E aí, pessoal, tudo bom? A paz do Senhor. Estamos aqui novamente para mais uma aula. Hoje é a lição 9. Vamos orar iniciando nossa aula. Pedir a Deus que se faça presente e nos ajude ao entendimento de sua palavra. Vamos lá? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em tua presença. Nos ajude a compreender, Senhor, a tua palavra e a aplicarmos às nossas vidas. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje, a lição 9, nós vamos estudar o livro de Juízes. Eu recomendo a vocês que leiam o capítulo 13 e o capítulo 14. Nós vamos estudar um dos personagens mais conhecidos do Velho Testamento e também da Bíblia. Inclusive conhecido por quem é cristão, por quem estuda e conhecido também por quem não estuda a palavra. Com certeza já ouviu falar dele. Ele é símbolo de força, o nome dele é Sansão. E Sansão, ele está no livro de Juízes, não é por acaso, pessoal. Foi porque Juízes representam um período da história de Israel que homens foram levantados por Deus para julgar Israel. Julgar, nesse momento aí, não é julgar para condenar como um juiz, mas para colocar em ordem, para ajudar. Então Sansão foi um desses homens. E Sansão era forte? Sim ou não? O que vocês acham? Na verdade, ele não tinha a força dele mesmo, mas Deus dava força para ele. E de fato era uma força sobrenatural. Sansão era capaz de vencer 10, 20, 100, 300 homens sozinho em uma luta. Era uma força absurda. Era igual a gente assiste no filme de Hulk, né? Só que ele não se transformava em nada. Então, Sansão, ele foi um juiz, ele era do povo de Israel e ajudou Israel principalmente na luta contra um povo inimigo chamado os filisteus. E o que eu quero que vocês observem nessa leitura que vocês irão fazer? Eu quero que vocês observem que Deus levanta pessoas para ajudar. Deus levanta pessoas para um propósito. Então, professor, quer dizer que todo mundo é igual ao Sansão? Não. Às vezes, Deus levantou você para fazer alguma atividade, para levar alguma palavra, para conversar com algum coleguinha da escola, para em um momento que você vê algum amiguinho seu triste, você dá uma palavra de conforto, e naquele momento você pode estar ali colocando aquela situação em ordem, semelhante a Sansão. Vou ler aqui um pequeno trecho do que nós vamos refletir. Israel foi governado pelos filisteus durante 40 anos. Filisteus eram um povo inimigo de Israel. Sansão foi o último juiz de Israel. Depois dele tem início ao período da monarquia, ou seja, vieram os reis. Sansão era filho de Manoá, cuja esposa era estéril e não podia ter filhos, mas um anjo de Deus apareceu à mulher e lhe prometeu um filho. Ele foi consagrado desde sua concepção como nazireu. O que é um nazireu? Nazireu é uma criança que é consagrada e que algumas coisas os pais não vão fazer nessa criança, como por exemplo cortar o cabelo, não consumir bebida alcoólica, não tocar em nada que já tenha morrido. E isso eram algumas práticas do nazireu. Deus tinha um trabalho especial para Sansão: libertar o povo de Israel do domínio do povo filisteu. Sansão possuía uma natureza selvagem e impetuosa, mas tinha grande força dada por Deus e uma grande fé. Muitas vezes vocês podem entender ou ouvir algumas pessoas falarem de maneira equivocada que a força de Sansão vinha do cabelo dele, mas não é verdade. O cabelo dele era grande, sim, ele não cortava o cabelo, mas isso era como se fosse um voto, uma promessa também chamada. Quando ele corta o cabelo, não é que a força dele foi embora por causa do cabelo. Foi porque, como era um acordo, como se fosse assim, vamos falar assim, né? Um combinado dele com Deus,
e ele desfez a sua parte do combinado, então Deus também não lhe deu mais a força. Mas não quer dizer que ele mesmo, por ter cortado o cabelo, ou por terem cortado o cabelo dele, que a força foi embora no cabelo. Não é assim. Sansão era forte, lutou contra o exército filisteu e, como diz o texto, veio para libertar o povo de Israel do domínio. E libertar mesmo, gente. O exército filisteu adentrava, roubava os bens dos israelitas, roubava o gado, roubava coisas de valor e levava embora. E quando Sansão foi levantado, isso mudou. Infelizmente, Sansão desobedeceu e veio sobre ele algumas consequências. Deus castigou, professor? Não, Deus não castigou. Na verdade, o próprio erro trouxe a consequência. Mas, de qualquer forma, Deus o honrou no final da sua vida. Tanto é que no livro de Hebreus, Sansão é citado. Então, ele foi um dos juízes de Israel que ajudou o povo de Deus. Ou seja, o que a gente pode tirar disso, professor? Podemos tirar o seguinte: hoje em dia, nós, quando buscamos fazer algo que Jesus nos ensina, nós também estamos ajudando as pessoas. E isso é uma forma que nós temos de contribuir para o reino de Deus. Não quer dizer que você vai ficar forte igual Sansão, até porque não existe mais uma necessidade como essa. Mas a nossa força é na fé, a nossa força é em amar o próximo, em buscar ajudar um ao outro, assim como nós gostaríamos de ser ajudados. Então, fica essa palavra que devemos buscar ajudar um ao outro com aquilo que Deus nos deu, com a força que Deus nos deu. Necessariamente não precisa ser uma força física, às vezes a força da amizade, às vezes a força de um carinho, de um respeito. Essa é a força que Deus nos dá hoje. Fica essa mensagem, vamos refletir, buscar, praticar no decorrer da nossa semana. Vamos orar finalizando. Senhor, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajude a entender e a praticar, Senhor. Faça-nos lembrar durante a semana, para que possamos, Senhor, praticar em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima lição. Não esqueçam de fazer atividade. Quero ver vocês aí bem afiados na volta. A gente vai estar fazendo uma revisão disso, viu? Quero ver quem aí jogou duro para ficar afiado com a atividade na ponta da língua. Um abração, fiquem com Deus.